Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vamos colocar de em pé para a leitura da palavra. Amados, hoje nós vamos iniciar um propósito que Deus colocou no coração. Alguns dias Deus foi incomodando, inquietando, até a gente conseguir entender realmente aquilo que Deus quer. E diante de tudo aquilo que nós temos vivido, diante de tudo aquilo que nós temos passado, muitas vezes nós não estamos conseguindo obter vitória, porque no fundo está nos faltando fé. Nós olhamos muitas vezes para as lutas, nós olhamos muitas vezes para as dificuldades, e muitas delas nós acabamos dizendo assim, pelo nosso natural, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai mudar, isso aqui não vai acontecer, a situação não tem como melhorar. E sabe por que nós dizemos isso? Porque no fundo nos falta fé para crer no milagre, para crer no milagre de Deus. Às vezes nós estamos orando por uma pessoa há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, e essa pessoa não se converte. E nós pensamos assim, é impossível. Mas será que realmente nós temos fé? Quando nós oramos por uma enfermidade, será que no fundo nós temos fé que Deus pode operar um grande milagre? Ou nós ficamos pensando assim, essa aí é complicado, não sei. Às vezes, amados, a nossa fé está assim. E o que nós queremos tratar a partir de hoje, nesse culto de sexta-feira, é isso. É tratar a nossa fé. Nós precisamos aprender com os discípulos o que eles pediram para Jesus. Amém? Então pega a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 3. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te ao mar, e ela vos obedecerá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos, Pai, nos rendermos a Ti, Senhor. E queremos, Pai, clamar ao Teu Espírito Santo. Vem ministrar ao nosso coração. Senhor, vem tirar todo o embaraço da nossa mente. Vem tirar, Senhor, toda a barreira do nosso coração. Tudo aquilo, Senhor, que tem nos travado, tudo aquilo que tem nos impedido de vivermos, Pai, as Tuas promessas. De vivermos, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que muitas vezes, Pai, por falta de fé, nós não temos conseguido viver. Nós pedimos hoje, começa a mudar a nossa história. Começa, Senhor, a mudar a história da vida de cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Fala através da Tua palavra, usa a minha vida conforme a Tua vontade. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Quando Jesus Cristo, amados, iniciou o seu ministério, nós vamos perceber que Ele quebrou todos os paradigmas da época. Nós vamos ver que é como se Jesus Cristo andasse na contramão.
Está todo mundo indo num sentido e Jesus começa a ir no sentido contrário. Jesus Cristo começa a ir num sentido contrário a toda a religião. Aquilo que a religião ensinava, pregava e vivia. Jesus Cristo, ele, por causa dessa atitude de trazer o Evangelho de Deus, de trazer aquilo que a palavra ensinava, ele acabou tendo por desafeto, sabe quem? Os religiosos. Aqueles que se diziam entendedores da Bíblia. Aqueles que diziam representantes de Deus. Aqueles que se diziam saber, conhecer, entender e que estariam aptos para ensinar a palavra de Deus. Foi com esses que Jesus Cristo acabou batendo de frente. Sabe por quê? Porque a religião, amados, ela não tem poder para nos salvar. Eu posso dizer, eu faço parte de tal religião, mas a religião ela não te salva. Quem nos salva é Jesus. Jesus, ele morreu numa cruz para nos dar vida. Jesus, ele morreu numa cruz para nos salvar. E se eu me apegar a uma religião, pode acontecer de eu me afastar do Senhor. Ou pode acontecer de eu estar caminhando de acordo com a religião, cumprindo todos os preceitos que a religião me ensina, mas eu estar longe de Deus. Eu estar longe de estar vivendo aquilo que Jesus quer. Nós todos fomos criados por Deus. E Jesus disse, lá em João 4, que Ele busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em... Ele não está buscando religiosos. Ele não está buscando alguém que segue, mas é que a minha família seguia assim, o meu pai seguia assim, o meu avô seguia assim, agora eu vou seguir assim. Ele não está buscando quem segue uma tradição. Sabe o que ele está buscando? Ele está buscando filhos. Nós fomos todos criados por Deus, todos. Mas o que a Bíblia nos diz em João capítulo 1, versículo 12? O que ela nos diz? Mas todos a quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de quem? Filhos de Deus. Quando eu recebo Jesus na minha vida, eu me torno filho. Eu não sou mais apenas uma criatura criada por Deus, mas eu passo a ser filho. Você entendeu isso? Você já aceitou, você já entregou a tua vida para Jesus Cristo? Então eu quero te dizer nessa noite que você deixou de ser uma criatura e você passou a ser um filho de Deus. E quando você passa a ser filho de Deus, você passa a fazer parte da herança prometida pelo próprio Deus. Então por isso que ele diz, aos que creem no meu nome. A pergunta é, nós estamos crendo em quem? Nós cremos em Jesus ou nós cremos numa religião? Nós cremos em Jesus ou seguimos um costume? O que Cristo veio para mudar naquela época foi isso. O que Cristo veio para trazer entendimento para as pessoas seria isso. De que não era um sistema religioso que ele veio implantar, não. Ele veio implantar o reino de... Quando ele começou o seu ministério, a Bíblia diz que ele dizia para as pessoas, arrependam-se, porque é chegado o reino, diga o reino de Deus. O problema é que às vezes nós queremos viver pelo reino dos homens, e não é isso que ele quer que nós venhamos viver. Da mesma maneira como Jesus Cristo veio buscar filhos, Ele ensinou seus discípulos, e isso está registrado na palavra. O Senhor hoje Ele quer fazer o mesmo com nós. O Senhor Ele quer olhar hoje para a nossa vida, e ver alguém, como eu, como você, que somos o quê? Pecadores, que erramos, que falhamos, mas Ele diz, arrependam-se. Então Ele quer ver o quê? Pecadores arrependidos. Pecadores arrependidos,
que olhem para Jesus e digam assim: eu entrego a minha vida para o Senhor, eu pertenço ao Senhor, e no Senhor eu vou nascer de novo. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não é simplesmente levantar a mão e dizer assim: eu aceitei Jesus. Isso qualquer um pode fazer. Eu quero ver é cumprir o que está na Bíblia. O que a Bíblia nos ensina? Quem crer e for, será. A Bíblia não fala em aceitar, a Bíblia fala em crer. E nós precisamos começar a colocar isso em prática. Se nós queremos realmente viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, então nós precisamos começar a viver o que está na palavra. E aí quando nós vamos olhar, amados, para esse texto que nós lemos, nós vamos ver que Jesus Cristo, Ele toca num ponto muito delicado na minha vida e na sua vida. Ele toca num ponto onde muitas vezes eu e você temos dificuldade em lidar. Que ponto é esse, pastor? Diga comigo: perdão. Por que é difícil? Olha o que Jesus diz. Ele diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, vai e espanca ele, mata ele. Ah, bom. Eu achei que vocês tinham concordado comigo. Não. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Mostra que está errado. E se ele se arrepender, faz o quê? Perdoa. Até aí parece que está tudo tranquilo, não é? Alguém chegou, fez uma coisa, falou uma palavra, mas se arrependeu. Falou: ô meu amigo, tu errou. Ô pá, me desculpa, me perdoa. Perdoa. Até aí parece que está tudo bem, né? É ou não é? É fácil ou não é? Vamos lá. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, é fácil perdoar? Não. É esse o detalhe que nós precisamos aprender. O que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos, e que seus discípulos entenderam e que nós precisamos entender. Quando alguém nos faz alguma coisa, amados, quando alguém nos fala uma palavra dura, quando alguém nos trai, quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, e chega assim: bah, me perdoa, me desculpa. É fácil, né? A gente, tá, passou, aconteceu. Só que aqui Jesus agora ele vai um pouquinho mais além. Ele diz assim, ó: se 7 vezes no dia, a pessoa erra contigo, vai lá e se arrepende, pede perdão, tu perdoa. Aí a pessoa, dali um pouco, passou 1 hora, 2 horas, a pessoa vai lá e erra de novo, pede perdão, e aí tu tem que perdoar. Aí passou mais 1 hora, a pessoa vai lá e erra de novo, pede perdão de novo, e tu tem que. E aí foi 5, foi 6, foi 7. A pergunta é: quando chega na 7ª vez, dá vontade de perdoar? Vamos ser sinceros? Não, porque a nossa paciência já foi. Que tanto esse cara erra, por que não parou de errar? É ou não é? Era disso que Jesus estava dizendo. Para vocês perdoar até 1 vez por dia, até que tranquilo. Se bem que tem uns que são muito dodói. Nunca mais eu perdoo. Mas ele diz assim: 1 vez até vocês conseguem. O problema, eu quero ver vocês perdoar 7 vezes no dia. Eu quero ver vocês perdoar quem falha várias vezes com vocês na sequência. E aí, amados, nós vamos começar a entender algumas coisas. Nós vamos começar a entender por que Jesus disse: eu não estou buscando religiosos, eu estou buscando verdadeiros adoradores. Jesus Cristo, Ele não vai olhar para o tênisinho, para a camisa que está bem passadinha, ou para o cabelo que está bem arrumadinho, para a tua vestimenta. Sabe para que Jesus vai olhar? Bate no peito. Ele vai olhar para o teu coração. Porque muitas vezes tu pode estar com uma roupinha do jeito que dizem que tem que ser, mas o teu coração longe de Deus. O teu cabelo, a tua maquiagem, tudo do jeito que as pessoas dizem que tem que ser. Mas o teu coração: não, eu não perdoo.
Não, eu não amo. Não, eu não isso. O que Jesus está querendo de nós, amados, é isso aqui, ó. É que o nosso coração esteja nele. Assim como a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração, é o que Ele quer de mim e de você. Ele quer que o nosso coração seja um coração segundo o coração do Pai. Sabe por quê? Porque quem nos fez foi o Pai. Então ele diz assim, se vocês foram feitos pelo Pai, vocês precisam ter o coração do Pai. Só que ele entendia e ele sabia disso. E eu vou falar 3 coisas básicas para nós que é impossível. Se Deus não estiver junto, é impossível. A primeira você já sabe. Jesus, ele nos ensina a perdoar. Só que vamos um pouquinho mais fundo. Vê para nós lá Mateus 18, 21. Se 7 estava complicado, vamos ver agora. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Para aí. Até 7. Nós já estávamos achando difícil até 7, né? Vamos ver a resposta de Jesus. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes, estamos lascados. Porque se 7 era difícil, imagina 490. Nós estamos tudo ferrado. Imagina esse monte de vezes, alguém falhando, alguém errando, alguém pecando contra nós e chegando dizendo assim: me perdoa, 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 perdoa. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, humanamente falando, é possível? Não. Que isso, pastor? O senhor dizendo que não é possível? Não. Sabe por quê? Espicha o teu braço. Olha para o teu braço. O que você é? Carne. Você acha que o teu sangue não vai ferver? Tu acha que ao invés de tu dizer perdão, tu vai dar uma ungida? É ou não é? Por quê? Vamos falar, o que nós somos? Nós somos carne. O sangue ferve. Nós já ficamos que nem boi brabo. Risca, belisca e pega fogo. Porque nós somos assim. Nós somos criados, nós temos 2 naturezas. Nós temos uma natureza carnal, feita do pó da terra. Mas nós temos uma natureza espiritual. O dia que nós morrermos, a nossa parte carnal vai para onde? Para onde ela veio? Para a terra, para o pó. Mas a nossa natureza espiritual, sabe para onde é que ela tem que ir? Para onde ela veio? Ela veio do Pai. Então nós temos que voltar para o Pai. E o que Jesus estava dizendo era isso: se vocês não tiverem uma fé que vem do alto, vocês não vão voltar para o Pai. Porque só a fé que vem do alto na nossa vida, que vai nos ajudar a fazer o que Jesus está nos ensinando. Aí você vai entender, e hoje você vai entender uma coisa: sem Jesus, nós não somos nada. Se não vier uma fé sobrenatural sobre a nossa vida, nós não vamos vencer. Às vezes, sabe qual é o nosso problema? Sabe por que nós vivemos que nem gangorra? Uma hora em cima, uma hora embaixo? Porque a nossa fé está assim. Porque a nossa fé, ela não está forte. Porque a nossa fé, ela está vacilante. E pela nossa fé está vacilante. Tem horas que nós estamos bem, e aleluia, glória a Deus, e fogo na canela. Mas quando a nossa carne está forte, sai de perto, porque senão eu te unjo. É ou não é? Jesus sabia disso. Jesus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Por isso que quando ele diz isso, na hora os seus discípulos, eles entenderam: nós não vamos conseguir perdoar 7 vezes. Nós não vamos conseguir. Agora ele diz, lá em Mateus, que tem que ser 70 vezes. Aí é que nós estamos tudo lascado. Nós não vamos conseguir. E aí eles entenderam a jogada. Eles entenderam, diga comigo, o segredo da vitória. E qual era o segredo? O que o versículo diz. Eles olham para Jesus e eles entenderam uma coisa:
antes deles fazer o pedido para Jesus, nada do que tivesse aqui na terra podia ajudar eles. Nem força, nem inteligência, nem conhecimento, nada. Não existia nada aqui na terra que pudesse ajudar eles a conseguir vencer. Então o que eles fazem? Se na terra não tem nada que possa me ajudar, eu preciso pedir algo que vem direto do Pai, do céu. Amém? Por isso que eles olham para eles e diz: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Na tradução do original, a palavra quer dizer, nós queremos essa fé, a tua fé. O que eles estavam pedindo para Jesus é: nós queremos ter a mesma fé que o Senhor tem. E na realidade, amados, é o que nós precisamos começar a pedir. A mesma fé para suportar o que Jesus suportou e o que nós passamos e suportamos é o que nós precisamos ter. Porque as pessoas perseguiam Jesus, os religiosos perseguiam Jesus, queriam matar Jesus, caluniavam Jesus. E o que ele fazia? Nada. Quando armavam armadilhas para matar ele, o que ele fazia? Nada. Parece que tinha sangue de... Não é? Às vezes a gente diz assim: nossa, eu não tenho essa paciência, né? É isso que nós precisamos entender. Os discípulos, quando olharam para Jesus, quando escutaram o que Jesus Cristo falou, quando ele toca numa área que muitas vezes nós já passamos por situações. Quem é que já foi magoado aqui? Quem é que já foi ferido? Quem é que já foi enganado? Quem é que já foi traído? Dá para levantar as duas mãos, dois pés? Eu escutei uma coisa do pastor André Carvalho, que ele disse assim, ó: pastor foi feito para ser traído e perdoar. Vamos embora, né? Porque a pessoa vai lá, a pessoa te engana, a pessoa te vira as costas, fala mal para ti, fala mal de ti. Aí passou-se uns dias, chega lá: ô pastor, me perdoa. O que tu tem que fazer? Perdoar. É a palavra, né? É isso que nós temos que viver. E os discípulos, eles entenderam, amados, se nós não tivermos uma fé que vem do alto, nós não vamos perdoar como Jesus nos ensina. Sabe outra coisa que Jesus nos ensina a fazer, e que se não tiver uma fé sobrenatural na nossa vida, nós não vamos conseguir cumprir? Diga comigo: colocar Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, mas Deus está em primeiro lugar na minha vida. A pergunta é: será? Porque nós podemos falar que Deus está em primeiro lugar, mas muitas vezes quando nós levantamos de manhã, qual é a nossa primeira preocupação? É Deus? A nossa primeira preocupação é estar na presença de Deus? Quando nós passamos por um problema, a nossa primeira preocupação é buscar o Senhor ou começar a reclamar? Quando nós enfrentamos uma enfermidade, uma doença, quando nós enfrentamos uma situação difícil, qual é a nossa atitude? Primeiro nós buscamos a Deus ou primeiro nós abrimos a boca para reclamar? Ué, pastor, o que tem a ver isso? Ué, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça e as demais coisas. Nós sabemos disso, nós conhecemos esse versículo, não é? A pergunta é: mas nós estamos vivendo? Nós estamos colocando isso em prática? Quando Jesus Cristo foi questionado, qual é o grande mandamento da Bíblia? O que ele disse? Ama. Não, o Senhor teu Deus. O próximo vem na sequência. Depois eu pego um pouquinho mais fundo. Ele disse: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, todo o teu entendimento. Amar a Deus, amados. Sabe o que o salmista nos fala no Salmo 42, no versículo 1? Olha o que ele diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus?
Olha a comparação que o salmista faz. Ele faz a comparação com um cervo, com um veado que corre muito. E chega um certo momento que se ele não parar e ele não tomar água, ele morre do coração. Então ele precisa, ele anseia parar por tomar água. E essa comparação que o salmista está fazendo. É nesse momento que ele diz assim: dessa mesma forma como o servo anseia por tomar água para viver, eu anseio por estar na tua presença. Isso é buscar Deus em primeiro. O que eu quero que você entenda, amados, que a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Ué, pastor, o senhor bloqueou hoje? Não, a ansiedade está aqui, ó, anseia por estar na presença de Deus. Tenha sede por estar diante do teu Criador. Tenha desejo de estar diante daquele que te formou. O problema é que nós pegamos isso e colocamos no lugar errado, nós colocamos nas coisas erradas. Aí nós vamos ver Jesus dizendo: não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir, pelo que vocês vão beber, não se preocupa com nada disso, eu cuido de vocês. Amém? Entenda disso, quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, Ele faz assim, ó, está aqui. Já não aconteceu com você? De estar lutando, estar batalhando, se esforçando, e faz, e nada dá certo. Aí você diz assim: vou botar nas mãos de Deus. Aí tu bota nas mãos de Deus, Deus faz assim, Já aconteceu com alguém aí? É isso que Deus quer. Por isso, amados, se nós não tivermos uma fé que venha do alto para nos ajudar, nós não vamos colocar Deus em primeiro lugar. A nossa fé precisa ser aumentada. Sabe por quê? Porque nós caminhamos com Deus conforme as nossas lutas. Nós caminhamos com Deus conforme os nossos problemas. E aí nós vamos vivendo de problema em problema, de luta em luta, de batalha em batalha. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que viver de fé em fé, de fé em fé. Quando vem a luta, quando vem o problema, o que é que tu faz? Aumenta a tua fé. Ora mais, busca mais, jejua mais. Apareceu uma enfermidade, clama mais ao Senhor. É isso que nós temos que entender, amados. Mas pastor, eu estou passando por um problema lá na minha família, eu não tenho nem ânimo de lutar, então mostra que a tua fé está fraca. Acorda, igreja. Muitas vezes nós dizemos isso: eu não tenho nem vontade de orar. Mas se você tivesse um termômetro para medir a fé, a tua fé, não ia nem aparecer sinal nele. Não ia dar nem os 35, 34. Ia dar 0. Ah, mas não aguento. O problema, amados, é que nós nos vitimizamos demais. As situações, elas são difíceis, são? Quem é que já pensou em desistir? Porque a gente olha para as situações e a gente diz assim: está difícil, está complicado, de novo, estou batalhando, de novo. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo pela nossa carne, nós estamos buscando, nós estamos lutando por aquilo que nós podemos fazer, e aí quando alguma coisa não sai do jeito que nós queremos, nós caímos. O Senhor, Ele nos desafia a vivermos pela fé. E aí na sequência, amados, Ele vai falar outra coisa. Ele vai falar algo que está em Mateus, capítulo 22, versículo 39, que é o segundo e grande mandamento. Qual é? Diga comigo: ama ao próximo como a mim mesmo. Aí se eu perguntasse assim: Daniel, é fácil hoje tu amar o teu próximo? Claro, está a mulher dele do lado. Às vezes o bicho está meio cabreiro, mas normalmente é para se dar bem. Às vezes o casal está meio num risca-belisca. E aí? Mas é fácil nós amar um filho, é ou não é? Muitas vezes é fácil nós amar um pai, uma mãe. Por maiores que tenham os seus defeitos, assim como nós também temos os nossos. Mas amar quem nós gostamos é fácil. Só que quando Jesus diz assim, aumenta um pouquinho. Quando Jesus diz assim:
ama o próximo como a ti, ele está dizendo assim, ó, qualquer um que estiver perto de você é o teu próximo. E muitas vezes o teu próximo vai ser aquele que te persegue. Muitas vezes o teu próximo vai ser aquele colega de serviço que faz de tudo para ver se tu vai para a rua. Muitas vezes o teu próximo vai ser aquele que fala mal de você. Muitas vezes o teu próximo vai ser aquele teu amigo que te traiu e está perto de você. E Jesus diz assim, ama ele, como se tu estivesse amando a ti mesmo. Aí a pergunta que eu faço para você, é fácil? Aí complicou. E aí é que nós vamos entender o que os discípulos entenderam. Eu posso não conseguir amar pelas minhas forças, mas se o Senhor me ajudar, eu amo. Porque na época do Antigo Testamento, como é que era? A Bíblia diz, olho por olho, dente por dente. Às vezes não dá vontade de nós viver assim, às vezes a gente vive sem ter vontade mesmo. Só que Jesus chegou e disse assim, se alguém te der um tapa na cara, é complicado oferecer outra face, mas ele diz, ofereça outra face. O que eu quero que você entenda é isso, amados. Por que eu estou falando essas três coisas para você hoje? Sobre perdão, sobre amor a Deus em primeiro lugar, amar a Deus e amar ao próximo. Porque Jesus Cristo, Ele está nos chamando para um nível de relacionamento acima daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos quase vivendo como um sistema religioso, e não é o que Jesus quer de nós. Jesus, quando Ele olha para nós, Ele não quer que nós sejamos religiosos, Ele quer que nós sejamos adoradores. Em todo tempo, em todo momento, seja na luta, seja na batalha, seja na angústia, seja na enfermidade, seja no que for, nós vamos estar buscando a Deus. Nós vamos estar crendo no impossível. O problema, amados, é que muitas vezes a nossa fé está limitada àquilo que nós acreditamos. A nossa fé está limitada àquilo que nós vemos. A nossa fé está limitada àquilo que nós achamos que é possível. E por nós acharmos que é impossível, nós olhamos e dizemos assim, Deus também não consegue. É porque faltou fé. E Deus está nos despertando nesse tempo, amados. Talvez você tenha olhado para a tua vida, talvez você tenha olhado para a tua casa, talvez você tenha olhado para a tua família, talvez você tenha olhado para as situações que você tem vivido, e você tem dito assim, acho que isso aqui não tem como mudar. E o Senhor te trouxe aqui, sabe para quê? Para te dizer assim, se tu tiver a minha fé, é possível. Porque a Bíblia diz assim, tudo é possível ao que crer. Diga comigo, tudo é possível ao que crer. Mas diga assim, mas para crer, eu preciso ter fé. Então eu preciso que a minha fé seja aumentada. É isso que nós temos que começar a viver, igreja. Você sabe aquilo que você tem vivido. As situações difíceis, eu não estou falando das coisinhas poucas. Eu estou falando daquilo que realmente é um problema. Eu estou falando daquilo que você olha e você já disse, isso aqui não tem como mudar. É para essas situações que eu quero que você olhe agora. E se você ainda está dizendo, não tem como mudar, o Senhor nessa noite está te dizendo, mas eu vou despertar a tua fé em ti, se você quiser. Porque se a tua fé, amados, for despertada, olha o que a Bíblia diz, você vai dizer para essa moreira, te levanta daqui e vai e te lança lá no mar, e ela vai obedecer. Sabe por que que Jesus Cristo faz essa comparação? Quando Ele diz para os seus discípulos, se tiverdes fé como um grão de mostarda, Ele faz uma comparação com a menor das sementes que existe. Quem é que conhece o grão de mostarda? A gente tem que cuidar para não perder. De tão pequenininha que é. Aí para pensar, mas só isso aqui Jesus pede que eu tenha? Parece muito pouco, né? Mas pega aquele pouquinho de fé. Aí pega a obediência. Pega a renúncia. Pega uma vida nova. Pega um coração novo. Pega um caráter novo.
caráter de Cristo. E você vai ver que aquela fé vai mover montanhas. Talvez é isso que está precisando. Às vezes, amados, nós não entregamos o nosso coração por completo ao Senhor. Às vezes nós dizemos assim, mas eu aceitei Jesus, mas eu me batizei, eu estou indo na igreja, eu sou fiel, eu até participo do dízimo, canto, prego, faço qualquer coisa, mas a fé é uma fé natural ou é uma fé sobrenatural? Sabe o que Jesus está nos chamando? E o que eu quero que você desperte nesses 2 meses de novembro e dezembro, que você comece a viver o sobrenatural de Deus. Quem está disposto a viver o sobrenatural de Deus? De você olhar para situações impossíveis da tua vida, e de você entender, é possível. Hoje eu posso não acreditar, mas eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Quantas pessoas desistiram da vida? Olha tudo que essa pandemia tem nos ensinado, amados. Quantas pessoas abandonaram a fé? Quantas pessoas desistiram da vida? Quantas pessoas pararam de lutar porque não acreditam mais? Quantas famílias estão se perdendo? Quantos casamentos? Por quê? Porque os problemas vêm e as pessoas não acreditam mais na solução. Quantas pessoas que estão passando por uma enfermidade e já estão dizendo assim, não, é isso mesmo. É um câncer, é isso, é aquilo. Jesus não ressuscitou um morto de 4 dias? O que é para Jesus curar um câncer? Não é nada. Pastor, mas é que é complicado. Pois é que se nós não tivermos fé, como é que o milagre vai acontecer? Lembra o que acontecia quando Jesus Cristo curava os enfermos? E a Bíblia diz, vai que a tua fé te curou, vai que a tua fé te salvou, vai que a tua fé. O milagre acontecia, por quê? Porque aquelas pessoas tinham. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela saiu da sua casa e ela foi até Jesus, o que ela dizia? Se eu apenas tocar na orla da veste, eu serei curada. Sabe o que é aquilo? Ela estava exercitando a sua. Ela saiu caminhando e dizendo, a minha fé vai gerar um milagre, a minha fé vai gerar um milagre. Sabe o que você precisa começar? A provocar milagre na sua vida. Como é que eu provoco um milagre, pastor? Começa a exercitar a tua fé. Aquela mulher, ela foi indo, e quando ela chegou e foi, tocou nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que na mesma hora o sangue estancou. Talvez o teu milagre você ainda não viveu, porque você não está usando a tua fé, porque você não está exercitando a fé que existe dentro de você, ou que deveria existir. Mas pastor, eu já passei tanta coisa na minha vida, que hoje parece que eu perdi a fé. Então o Senhor te trouxe no lugar certo nessa noite, porque você precisa desenvolver a tua fé. Você precisa olhar para aquilo que você não tem mais esperança, para aquilo que você não crê mais, para aquilo que parece impossível, como ele disse, até 7 vezes eu tenho que perdoar. Não, 70 vezes 7. Quando ele diz qual é o grande mandamento? Ama a Deus acima de tudo, mas de tudo, até acima da minha família porque tem gente que deixa Deus de lado por causa da família, e aí quer que Deus abençoe. Como é que Deus vai abençoar a família se Deus ficou em segundo plano? É muito fácil nós falar que Deus está em primeiro lugar, o problema é nós mostrar, e é isso que o Senhor está nos instigando, é viver isso, amados, é desfrutar dessa fé que vai brotar de dentro de nós, mas uma fé que vai vir do Senhor. Amém? Te coloca em pé. Sabe o que diz em João capítulo 14? Coloca na tela para nós. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu. Quem é que estava dizendo isso? Sabe o que Jesus estava dizendo para mim, para você? Quem é que crê em Jesus? Só quem crê. Quem não crê não precisa levantar a mão. Quem crê, levanta. Tá, então você crê. Então Jesus está dizendo para você, as obras que eu fiz, você vai fazer. Eu acho que a igreja não entendeu. Levanta a mão quem crê.
Eu preciso desafiar você nessa noite. Jesus disse: as obras que eu fiz, você vai fazer também. E até maiores do que eu fiz. Olha o que eu disse. Quem crê também em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para... Jesus já está lá no céu, amados. Quem tem que fazer essas obras agora sou eu e você. Olha o que diz no versículo 12. Na verdade... 13 então. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o... para que o meu Pai seja... Sabe que Jesus tem prazer em fazer milagre? Deus, Ele tem prazer que você viva milagre. Sabe para quê? Para que o nome do Pai seja glorificado. Quando um milagre está acontecendo, não é o homem que está sendo exaltado, é Deus. E Ele diz assim: o meu Pai vai ser exaltado através do Filho. Por quê? Porque eu preciso pedir em nome do Filho para que o Pai faça. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Abra, Senhor, a nossa mente, abra o nosso coração, abra, Pai, o nosso entendimento. Tira de nós toda a barreira. Tira de nós tudo aquilo, Senhor, que vem e coloca a nossa fé por terra. Mas nos leva, Senhor, a vivermos pelo sobrenatural. Que a partir dessa noite, Pai, o Senhor comece, Senhor, a nos acrescentar esta fé que vem do alto. Aumenta, Pai, a nossa fé. Aumenta, Pai, a nossa confiança. Aumenta, Pai, a nossa certeza de que tudo aquilo que pedirmos em Teu nome, tudo o que pedirmos em Teu nome, seja uma cura, seja um milagre, seja uma libertação, seja a vida de uma pessoa sendo transformada, não interessa, pode parecer possível aos nossos olhos, mas se nós crermos, tivermos fé e clamarmos em Teu nome, o Senhor fará. Por isso, Senhor, desperta essa fé em nós, desperta essa fé em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.